Fala pessoal, beleza? Aqui é o Augusto. Bom, hoje eu vou estar dando continuação naquela série nossa de como fabricar cartucho do Super Nintendo. Porém, hoje eu não vou trazer um projeto novo. Hoje eu vou estar falando quais foram alguns dos erros que eu cometi ao tentar fabricar os cartuchos, né? Bom, todo projeto tem erro, tanto na execução quanto no próprio projeto mesmo, né? E quando eu fabriquei os meus cartuchos também não foi diferente. Teve erro sim na hora de eu fazer, alguns foi por bobeira minha, outros não. Mas, bom, eu vou estar passando para vocês algum deles aqui, né? Bom, o primeiro erro que foi a espessura do cartucho, né? Eu tô com um exemplo aqui de uma PCB, né? E tudo que eu pedi para fabricar na China, né? Como não é eu mesmo que fabrico, até porque esses projetos aqui eles são camada dupla, né? Então eu faço projeto e peço para fabricar na China, né? Eles não têm acesso ao que é que eu vou fazer com essa plaquinha, mas eles vão lá e fabricam, né? Verificam se tem algum problema elétrico, não de funcionamento, o problema que eles verificam é elétrico, e fabricam. E bom, o primeiro erro que eu tive foi que a espessura correta para um cartucho de Super Nintendo é de no máximo 1.2 milímetros. E bom, eu deixei padrão. A maioria das placas de circuito impresso na China eles usam 1.6 de espessura. E eu deixei padrão. A minha plaquinha, minha PCB veio 1.6. Na hora que chegou na minha casa aqui, eu todo animado para testar, ainda mais que foi a primeira fabricação que eu pedi, né? Cheguei todo animado para testar. Na hora que eu fui encaixar no carro, soldei, fiz a solda todo completo. Na hora que eu cheguei para encaixar no cartucho, assim, no Super Nintendo, a espessura errada, não encaixou. Joguei dinheiro fora com essas primeiras placas, né, porque não vão servir para mais nada. E tive que pedir uma segunda fabricação, até que eu entendi a espessura correta é 1.2 no máximo. Eu já vi gente que fez com 1.0 e funcionou perfeito. Mas eu gosto de deixar sempre no máximo para ter o melhor contato ali da trilha da placa do Super Nintendo com o próprio console, né? Então eu deixo em 1.2. Mas isso é um erro que às vezes a pessoa tá muito afobada querendo fazer o projeto, querendo dar certo. Assim que ela já consegue uma versão da PCB, ela já envia já o arquivo lá no site chinês e não atenta à espessura, né? Então tem uma opção lá para marcar a espessura da plaquinha da PCB, que é 1.2. Bom, e um outro erro que eu cometi também fazendo as plaquinhas aqui dos cartuchos foi eu pedir a espessura correta, certinho. Aí aqui a gente, nessa parte aqui da frente, a gente costuma colocar o circuito, né? A gente coloca o circuito aqui e na parte de trás a gente faz a solda. Só que na verdade essa parte de trás aqui, que eu chamo de parte de trás, ela na verdade é a parte da frente e ela fica virada para frente aqui do console. E na hora que eu fui encaixar, eu peguei e encaixei a parte que tem todo o circuitinho aqui, né, como se fosse a parte da frente. Ou seja, eu coloquei a minha placa de circuito impresso, né, a minha PCB, o meu cartucho, virado do lado errado. E bom, qual que foi o problema nisso, né? O problema nisso é que além de eu colocar errado, como eu não estou usando uma carcaça dessa aqui, né? Eu não estou usando essa case aqui, eu estava direto com a plaquinha. Na hora eu não percebi que podia estar do lado errado. E eu fui mexendo, tentando encaixar. De repente, o meu Super Nintendo, né, que eu uso o FAT, não ligou mais. Simplesmente ele não ligou. Por que isso aconteceu? Eu tá mexendo, por eu ter encaixado do lado errado, né? E eu acabei fechando algum curto, algum local do Super Nintendo ele fechou algum curto, queimou o fusível, queimou o regulador de tensão, né? Isso é algo muito simples de trocar, mas na época eu desesperei, né? Eu falei, nossa, estraguei meu Super Nintendo tentando fazer um cartucho. E não, foi só ao lado do cartucho que eu coloquei errado, né? Arrumei o Super Nintendo, né? Troquei o fusível, troquei o regulador de tensão, coloquei do lado certo e o jogo funcionou. Então isso é um erro que vocês podem às vezes estar cometendo, né? Porque encaixa dos dois lados, né? Ele não tem um controle, sem essa case aqui, ele não tem um controle, eu posso encaixar dos dois lados. Então quando for fazer as suas placas, fiquem atentos aí se não está encaixando do lado errado, né?
E bom, um outro erro que eu cometi na hora que foi fabricar as placas, o que acontece? Por exemplo, essa plaquinha que eu já tenho o modelo pronto, que eu deixei os vídeos no canal, elas são para até 1 megabyte de tamanho. Só que se o jogo tem menos que 1 megabyte, a gente precisa fazer uma expansão de memória para deixar todo aquele jogo preenchido até 1 megabyte. Então esse foi um outro erro que eu cometi, que eu gravei no chip, fui lá no chip, gravei tudo, falei, nossa, funcionou, beleza. Só que a ROM ela não estava expandido até o tamanho total do chip. O que aconteceu na hora que eu coloquei no console, deu uma tela preta normal, não estava correto, né, na hora de gravar, foi um erro na execução mesmo do projeto. Então lembre-se disso, você está usando memória de até 1 mega, você tem que expandir o seu jogo até 1 mega. A gente tem um programa específico, né, se quiser às vezes conferir como que eu fiz nos meus projetos, a gente tem um programa específico para fazer essa expansão de memória, né? Que se não fizer vai dar errado, né? Às vezes a gente tem alguma ROM ali que usa emulador mesmo, tudo. Por exemplo, Super Mario World. Super Mario World, a ROM do jogo, ela é 512 kbps, 512. Só que a gente não vai gravar numa memória de 512, a gente vai gravar numa memória de 1 mega para cima. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse 512 kbps e preencher todas as outras posições, né? Tem um programa específico para fazer isso. Então preenchendo todas as outras posições, ele vai gravar certinho na memória e não vai dar erro. Então fica bem atento quando for gravar o chip, se a ROM realmente é a ROM correta, se realmente ela está sem cabeçalho, arquivo de cabeçalho, que às vezes muito emulador coloca esse arquivo de cabeçalho, mas quando a gente vai gravar no cartucho, não pode vir com esse arquivo de forma nenhuma, senão vai dar erro. Então, fica atento para essa questão, né, para não ter nenhum erro. Querendo ou não, quando a gente grava na memória, a menos que você tenha um equipamento para limpar a memória, que eu acredito que quem está começando às vezes não tem ainda, quando a gente grava a gente perdeu aquela memória, até porque está soldada, até que a gente tira a solda e tudo mais, né? Então fica bem atento se esse não está sendo um dos problemas do projeto de vocês, né? E bom, um outro erro que eu tive nos meus projetos aqui foram relacionados a essa parte relacionada ao projeto mesmo, não à execução, foi deixar de conectar uma trilha. Esse problema aconteceu específico com as memórias Hi-ROM. Eu simplesmente fiz a plaquinha e como a Hi-ROM eu preciso mudar as trilhas e eu só tinha o projeto da Low-ROM, né? Se você ainda não sabe a diferença de Hi-ROM ou Low-ROM, acesse o primeiro vídeo meu, né, que eu explico sobre como funcionam os projetos. Lá vai ter a diferença de Hi-ROM para Low-ROM. E bom, eu tinha uma plaquinha Low-ROM, só que eu queria adaptar ela para usar como Hi-ROM. Modifiquei todas as trilhas, é bem tranquila a modificação, não é algo tão complicado assim. Porém, uma das trilhas que eu fiz, eu esqueci de conectar ela. Ela passou, ela desconectou. Na verdade, é como se ela tivesse rompida. Eu modificando o projeto, eu editei uma trilha por cima de outra trilha e simplesmente passou. Um errinho de projeto passou. Essa trilha era que alimentava o meu chip, alimentava o 27C801. E bom, o que aconteceu? Simplesmente era como se o cartucho tivesse desligado, né? Fiz toda a solda e tudo. Por sorte, deu para fazer um jumper, né? Eu liguei algum ponto de alimentação no cartucho, no ponto de alimentação do meu chip e funcionou perfeito. Mas foi uma gambiarra, podemos dizer assim, né? Mas, bom, fique atento para isso, se for modificar o projeto, você não vai ter nenhuma trilha que deixou de estar conectada, né? Porque também pode causar erro no projeto. Por sorte, consegui fazer esse jumper, eu não perdi as plaquinhas, mas dependendo do erro, não tem como. Perdeu a plaquinha, vai ter que pedir para fazer outra lá no site da China, né? Bom, um outro erro que eu cometi também foi não testar a ROM do jogo. O que acontece? Igual eu falei na parte da ROM, né? A gente tem que remover cabeçalho, a gente tem que remover informação de região, tem programa próprio para isso. Porém, pode acontecer daquela ROM do jogo não funcionar. A gente remove um cabeçalho, a gente remove informação de trava de região, por algum motivo dá algum erro na hora de salvar, aquela ROM não funciona direito. Então, um erro que eu cometi
inclusive foi no jogo do Bomberman, né? Foi que ele ficou sem som. Eu fiz toda a gravação do chip, fiz a solda e tudo mais. Na hora que eu fui ligar, apareceu a telinha, eu pensei, nossa, perfeito, deu tudo certo. Só que, porém, eu tava achando... Eu falei, não, espera aí, tem alguma coisa estranha, tá sem som. Então, realmente isso, o meu cartucho ficou sem som. Então, toma cuidado com isso. Toda vez que alterar alguma ROM para poder fazer a gravação, abra algum emulador, testa aquela ROM, joga nela, vê se o controle está funcionando também perfeito naquela ROM, para só depois fazer a gravação dela. Isso vai evitar muito erro, vai evitar gravar um chip e perder aquele chip, né? Então sempre testa, sempre faz o teste. E bom, um outro erro que pode acontecer, inclusive é na parte de fazer a label, né? Inclusive teve pessoas que me avisaram, falou, ó, essa label aí vai perder a cor. E realmente perdeu a cor, né? Como que eu fiz essa label do cartucho, né? Eu imprimi, cheguei na papelaria e falei, eu quero que imprime isso, isso, isso. Porém eu não coloquei nenhuma proteção aqui por cima, né? Eu não coloquei nenhuma proteção. Podem ver que aqui, onde que fica exposto aqui no meu setup, aqui descoloriu totalmente, tem esse meio roxo, meio rosa. E aqui começou a descolorir um pouco, né? Então, então o cartucho original ele não faz isso, né? Ele não descolore. Mas essa relabel aqui que eu fiz acabou descolorindo. Em um dos comentários, alguém até comentou, falou assim, que ia dar problema, e a pessoa ainda sugeriu, falou assim, coloca aquelas fitas transparentes de embalar, sabe, aqueles durex mesmo, grandão, não sei o nome daquilo. Mas alguém comentou, falou, coloca aquilo lá, que vai proteger o cartucho, e não vai dar problema de perder as cores dele, né? E, bom, eu ainda não testei isso, eu quero testar, vou ter que reimprimir as labels, né, tudo. E vou testar, vou trazer, eu quero fazer mais de uma forma também, quero estar trazendo um vídeo também. Mas fica o conselho para vocês aí, se for imprimir a label igual eu imprimi, estudem, dão uma olhada, ou faça igual o colega nosso que comentou, para colocar uma fita, né, para proteger, para realmente não perder, não desbotar, né, a própria label, né. E bom, falando também de comentários que teve, né, realmente teve um erro aí de um dos projetos meus, que eu tava com o PIC 675, que é o PIC de desbloqueio de região, de trava e tudo mais. Eu tava com ele e tava colocando o arquivo do 629, ou seja, eu tava tentando colocar um arquivo de um projeto em outro, né? Mas isso é muito comum, porque pode ser usado os dois chips, né? Então, eu acho que é um erro que muita gente pode cometer, porque o 675, o PIC 675, ele é mais barato na hora de procurar, na hora de achar. Então, às vezes a pessoa acha só o 675, só que a maioria das pessoas que criam os projetos, elas fazem para o 629. Então, fique bem atento na hora de gravar. Esse foi um erro que eu cometi, eu gravei o do 629 no 675. Eu gravei o arquivo errado. E hora funcionou, hora não funcionou, ficou algo bem estranho mesmo. Ficou meio maluco mesmo, mas o ideal é sempre gravar o arquivo correto, né? E bom, um outro erro, esse eu acabei não cometendo, né? De tantos erros que eu cometi, esse acabei que eu não cometendo, porque eu já tenho o costume de soldar o chip assim em placa, não só de cartucho Super Nintendo, né? Mas a placa, não sei se vocês vão ver, ela tem um lado certo, o chip, quer dizer, o chip ela tem tipo um chanfrado aqui. Eu não sei se tá dando pra ver, se não der pra ver eu coloco na edição, né? Mas o chip ele tem um lado certo. E eu vejo que às vezes é um pouco comum a pessoa acabar colocando um invertido, né? Coloca de cabeça para baixo o chip e ele não vai funcionar, ele não vai ser nem alimentado, porque o chip ele tem um lado de ground, né? Do lado de terra, aterramento dele, e o lado de alimentação. Então você vai errar na alimentação, vai errar na posição, tudo, né? Então não adianta fazer toda a trilha correta, né? Que vai acabar, se colocar de cabeça para baixo, vai acabar não funcionando nada, né? Então fique atento a isso também. Isso aqui é um spoiler, né? Eu tô com a plaquinha aqui segurando ela. Isso aqui é um spoiler de teste aqui que eu tô fazendo com a plaquinha de um outro colega, não fui eu que fiz essa plaquinha, né?
Mas estou fazendo um teste com essa aqui também, fica de spoiler aí para os próximos vídeos, né? E é isso, pessoal, acho que o vídeo de hoje foi esse, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se o projeto de vocês estão dando errado, não desanima, tá? Acontece mesmo, mostrei para vocês aqui vários erros que eu fiz aqui nos meus projetos de cartucho reprô, mas uma hora vai corrigindo um erro ali, o outro erro aqui. O projeto vídeo mesmo que eu já gravei, né, os vídeos anteriores, já tem muita parte que não tem erro, né? Então vocês podem se guiar por ali, né? Mas acaba que o erro faz parte do processo de criação das placas, né? É normal. Então não desanime aí se estiver dando errado o projeto, não desesperem também, que é normal mesmo acontecer de erro e é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente melhora os projetos nossos, né? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado aí. Deixa o like aí, ajuda muito mesmo o canal. Quem não foi inscrito ainda, se puder se inscrever, eu vejo que muita gente assiste o vídeo e não é inscrito, mas se puder inscrever aí ajuda muito mesmo a crescer o canal. Até para estar podendo também trazer mais projetos aí como esse. E é isso, pessoal. Obrigado a todo mundo que assistiu e tchau, tchau.